Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma quarta-feira, né, para a nossa jornada, a sua terapia de choque semanal, a jornada que traz para vocês questões que são relevantes para o dia a dia, questões que são importantes para que a gente consiga mediar nossos conflitos internos e intersubjetivos, para que a gente possa ter uma vida, né, um pouquinho mais alegre e com menos encontros entristecedores. Olha só, o pessoal já está chegando aqui, estão dando parabéns. Ei, beleza, obrigado. Hoje é meu aniversário, gente. Estou fazendo 19 anos, né? Ano passado já cheguei aí na maioridade, né? E agora, né, 19 aninhos, a coisa começa a ficar realmente mais importante, né? Olha só que bacana. Bom, hoje a gente vai falar de um tema que eu acho que é um tema maravilhoso, que pode... Caramba, meu, que legal. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, gente. Estou muito feliz aí pela participação de vocês. Mais uma vez, a gente está no nosso 11º encontro, né? Essa é a 11ª sessão da nossa terapia semanal, né? E calhou de ser no meu aniversário, dia 9 de fevereiro. Eu vou colocar aqui, ó, vou colocar o tema da live, né? Unidade no matrimônio. E vou embora. Eu não sou casado, não tenho nada que fazer aqui. Calma. A unidade, ela também vale para jovenzinhos que estão namorando, né? Também vale para casais, né, que estão noivos, vale para quem é recém-casado, né? Vale para quem está pensando em casar, né? Eu atendo, como vocês sabem, né, uma quantidade muito significativa de pessoas. Hoje eu atendo 4 técnicas psicoterapêuticas. Eu atendo na filosofia clínica, que é um processo mais individual, né, um processo mais de reflexão individual sobre a própria vida. Eu atendo em processos de orientação filosófica, né? A maioria orientação filosófica familiar, né? Atendo famílias para ajudá-las a pensar sobre questões do cotidiano, sobre dificuldades relacionais. Atendo casais também, né? Só casais, muitas vezes para fazer terapia de casal, e atendo também pessoas que querem mediar conflitos, que querem mediar algumas coisas que não estão alinhadas, inclusive no mundo corporativo, né? E hoje a gente vai falar bastante da busca da unidade na relação conjugal, na relação entre marido e mulher, na relação entre esposo e esposa. E independente, viu, pessoal, independente de que tipo de terapia que eu esteja conduzindo, quer seja filosofia clínica, orientação filosófica, familiar, grupal, quer seja terapia de casal, quer seja mediação de conflito, invariavelmente a gente vai ter que, num determinado momento, adentrar uma questão muito importante, que é a questão que diz respeito aos princípios, aos valores e às virtudes. São 3 palavrinhas que a gente está muito acostumado a falar, que a gente vê do senso comum serem usadas, inclusive, de uma maneira inadequada, como sinônimos. A gente fala, eu quero que meu filho seja um homem de princípios, eu quero que meu filho seja um homem de valores, eu quero que meu filho seja um homem virtuoso. Parece aos ouvidos menos atentos, né, e menos trabalhados, que é a mesma coisa, e não é, absolutamente não é a mesma coisa, né? Quando a gente fala de princípio, isso é muito importante, né? E é bacana nós pararmos para pensar quais são os meus princípios. Quando a gente fala de princípio, vamos num dicionário de filosofia, não adianta ir no Aurélio, não adianta ir em qualquer dicionário, você vai num dicionário de filosofia e daí você acaba entrando em contato com o verbete princípio, o início
de tudo, a base, o alicerce, o primeiro passo, né? Aquilo sem o qual a gente jamais vai atingir uma meta, jamais vai conquistar aquele planejamento que a gente pôs no papel. E tudo tem princípios distintos. A gente pega, por exemplo, a física que estuda os objetos materiais, e a gente vê que todo o prédio, todo o edifício da física foi construído sobre um princípio, que é o princípio que toda ação pressupõe uma reação. Em cima desse princípio, a gente vai desenvolver todas as leis, a gente vai desenvolver todas as equações, a gente vai desenvolver todos os cálculos que regem a relação dos corpos. Tamo junto? Princípio da física, toda ação pressupõe uma reação. Beleza. Pensemos, por exemplo, no princípio de uma família. Uma família também tem princípios. Deveria, pelo menos, ter princípio, né? E ainda que a família não esteja totalmente estabelecida, ainda que não existam filhos, mas ainda que exista a intenção, né, de no futuro existir pai, mãe e filhos, ainda que seja só um namoro, ainda que seja só uma relação romântica, erótica, nós precisamos buscar o princípio de tudo, que é a unidade. Unidade. Homem e mulher precisam se esforçar muito para não serem duas coisas separadas, mas sim uma unidade. Uma unidade. A esmagadora maioria das famílias que eu atendo e que porventura estão passando por problemas, elas passam por esses problemas por ausência total de unidade entre o pai e a mãe, entre o esposo e a esposa, entre o homem e a mulher. Falta de unidade. E o que seria a unidade? Seria buscar atuar no mundo por intermédio de valores que sejam iguais, de regras que orientem a vida do casal para um sentido único, né? Buscar desenvolver em si, nos filhos, né, no casal como um todo, as virtudes, que a gente vai fazer sessões aqui de terapia para falar só sobre virtudes, para falar só sobre valores, né? Hoje a gente vai ficar mais na questão da unidade mesmo, né? Buscar a unidade pressupõe, né, que essa modinha, que é uma modinha nefasta, diga de passagem, né, de que o importante é ser feliz, né, quando felicidade significa muito mais a satisfação dos seus prazeres mais animalescos, a satisfação das suas inclinações mais comezinhas, tudo isso vai ter que ser deixado de lado, desde que você seja uma pessoa madura o suficiente para perceber que quando você está assumindo um compromisso com outro alguém, esse outro alguém ele faz parte integrante a partir de agora da tua essência, né, faz parte integrante do teu ser, pelo menos deveria fazer. Você deveria buscar estabelecer essa unidade. E a verdade é que muitas unidades não são conquistadas porque a gente faz péssimas escolhas. Muitas pessoas completamente imaturas acabam casando num momento inadequado, que é um momento ainda que você está contaminado pela paixão, que você está contaminado por aquelas borboletinhas que ficam voando no teu estômago e que cegam você para determinadas realidades que existem no teu cônjuge, e que está claro que lá na frente, vai ter atrito, porque muitas vezes nós rezamos por valores completamente distintos uns dos outros, mais uma vez apaixonados e completamente cegos, né? Tendemos a acreditar que aquela é a nossa alma gêmea, né? Existe alma gêmea? Eu acredito que deve existir sim, né? Ou pelo menos almas potencialmente gêmeas, né? Almas que podem de fato ter um alinhamento muito bacana conosco, né? Essa jornada, essa 11ª sessão, quem me estimulou a fazer na realidade foi a minha esposa, minha querida esposa Natália, que é uma mulher que eu busco desenvolver unidade o tempo inteiro. Será que eu tenho unidade com a Natália, né, a minha esposa querida e amada? Talvez 100% não. Talvez 100% não. Eu acho impossível que um casal tenha
100% de alinhamento. Mas uma coisa está claro, eu e Natália buscamos incessantemente esse alinhamento. Buscamos na flexibilização, por exemplo, de alguns quereres, na flexibilização de algumas opiniões que muitas vezes podem ser divergentes, e assim, eu não preciso necessariamente ter razão em tudo, nem ela. Quantas vezes Natália, minha querida, que está aqui, ó, meu amor da minha vida, quantas vezes ela cedeu, quantas vezes ela cedeu, né? A gente está junto há 9 anos, né? E é uma delícia ver assim que cada ano que passa, a gente está mais alinhado. Cada ano que passa, né, a gente se ama mais. Existe uma enorme diferença de idade entre eu e Natália, não sei se vocês sabem, né? Mas eu sou 24 anos mais velho do que Natália. Então assim, eu amadureci mais rápido por motivos óbvios. Eu cheguei no mundo 24 anos antes dela, né? E eu consegui ver a Natália passar por processos de amadurecimento maravilhosos. Eu fiz parte disso e hoje eu vejo o mulherão que ela se transformou, né? Eu vejo a mulher excepcional que ela é, e como que nós fomos alinhando valores, alinhando as virtudes que a gente queria desenvolver. E é muito triste, eu tenho que confessar para vocês que eu atendo uma quantidade muito significativa de casais, né? Que na realidade só moram sob o mesmo teto e dividem a mesma cama, mas continuam tendo uma vida de namorados. O que é uma miséria, diga-se de passagem. Isso é uma verdadeira miséria. Eu tenho a minha vida, você tem a tua vida, né? Eu tenho a minha conta bancária, você tem a tua conta bancária. Eu tenho o meu dinheiro, você tem o teu dinheiro. Ok, é uma escolha. Eu, particularmente, vou dividir com vocês a minha opinião. Eu acho isso de uma gigantesca pobreza, né? Você escolheu uma mulher para passar a vida inteira, né? Ah, não escolhi para passar a vida inteira. Ah, tá bom, então você é um covarde, né? Você é um covarde que não assume compromissos, né? Você não quer firmar compromissos. Covarde como eu fui, por exemplo, né? Porque eu não estou aqui pagando de mestre e de guru de ninguém. Eu cometi os meus pecados, né? Fiz escolhas lá atrás, né, que eram equivocadas, né? Tive alguns relacionamentos afetivos bem infantilizados, digas de passagem, né? Porque eu ainda continuo aprendendo um monte de coisa na minha vida, né? Apesar de ser profissional do comportamento humano, de ser psicoterapeuta, filósofo clínico, eu não sou Deus, né? Eu continuo lendo, continuo estudando, continuo adquirindo virtudes gradativamente, continuo olhando para hoje, para mim, e falo, eu estou melhor do que ontem, mas eu espero que eu esteja bem pior do que amanhã, né? Eu sei que tem coisas muito bacanas ainda que eu preciso conquistar. Mas voltando à questão da unidade, né? Se vocês entrarem no YouTube da Brasil Paralelo, vocês vão ver que a Brasil Paralelo começou a lançar, né, há aproximadamente uns 3 meses, com o advento da nova Brasil Paralelo, alguns pequenos programas, né, que são postados todos os dias. Tem um chamado Conversa Paralela. Conversa Paralela, que é brilhantemente conduzido pelo Arthur Morrison e pela Lara Brenner, 2 amigos queridos que eu tenho, tá? E um dos primeiros programas da Conversa Paralela, né, teve como convidados aquele pianista absolutamente divino, né, e ser humano exemplar chamado Álvaro Siviero, né, com um cara que eu não conhecia e também fiquei muito admirado, né, que é o Augusto Olivieri. E eles estavam falando exatamente sobre matrimônio, eles estavam falando exatamente sobre casamento. E o Álvaro Siviero conta uma coisa pitoresca, né? Ele fala, gente, eu tive num casamento de uma pessoa que todo mundo conhece aqui, viu? Todo mundo conhece, foi um casamento lindo, bonito, né? Mas teve uma parte ali no casamento que o padre, ele gerou um certo celeuma na igreja, né? Foi uma coisa engraçada que no final foi bem bacana, o desfecho, mas foi algo surpreendente. Na hora que os noivos estavam ali, né, para trocar as alianças, né, o padre chegou para o noivo e falou, por que você quer casar com ela? E o cara
me solta essa? Para ser feliz. E o padre na lata falou: você não está preparado para casar? Na igreja, a igreja lotada. O que está acontecendo? E daí o padre descascou um sermão que mostra, no fim das contas, a enorme sabedoria da igreja, né? A enorme sabedoria da igreja católica. Mesmo que você retire Jesus Cristo da igreja católica, mesmo que você retire Deus da igreja católica, mas se você mantiver os pressupostos de ordenação da vida em família e da vida em sociedade, você vai ver que o que eles pregam é algo que assim foi testado pelo tempo, gente. Foi testado pelo tempo. Dá certo. Absolutamente dá certo. E daí o padre chega e fala: filho, você tinha que responder que você está casando para fazê-la feliz. E não para ser feliz. Eu estou casando porque eu me comprometo a fazê-la todos os dias da minha vida uma pessoa feliz. Meu, que promessa maravilhosa. Promessa de gente madura, né? Promessa de gente que já passou por alguns processos de amadurecimento e que percebeu que assim, se você quer ser feliz, né? Você quer satisfazer os teus prazeres todo dia, a todo momento, né? E ainda usa o outro, o cônjuge, para te fazer feliz. Não é à toa que na pós-modernidade louca e ensandecida que a gente está vivendo, a gente vê uma troca de casais o tempo inteiro, né? Porque afinal de contas, né? Ai, as borboletinhas pousaram no meu estômago. As borboletinhas pousaram. Eu acho que eu não estou mais apaixonado, né? Ah, caramba, vou fazer terapia de casal. Daí você tem o infortúnio de encontrar um psicólogo débil mental pela frente que chega para você e fala: mas, meu caro, o importante é ser feliz. Vaza. O divórcio é uma opção, né? Cara, que conselho escroto, né? Que coisa mesquinha, babaca, pequena, né? O importante é satisfazer as próprias vísceras, que nem um cachorro. Quer dizer que o importante não é honrar a palavra, o importante não é acertar os ponteiros, o importante não é ter diálogo, o importante não é buscar unidade, o importante não é você rever as suas opiniões, porque afinal de contas, como eu já falei aqui várias vezes, opinião não é bichinho de estimação. O importante não é flexibilizar, é encontrar alguma coisa que possa fazer da vida uma vida bacana, de se seguir a dois, sabendo que as pessoas mudam a todo momento. Ó, minha esposa mudou. Nos últimos 9 anos ela é outra mulher. Eu sou outro homem, né? O homem que ela se apaixonou, não existe mais. É um outro homem, né? Que passou por intempéries, que passou por tristezas, que passou por desafios, por alegrias. Nem as células do meu corpo, nem sequer as células do meu corpo são as mesmas células que ela um dia tocou. De aproximadamente 7 em 7 anos, a gente tem a renovação total da nossa carcaça, do nosso corpo. Total, absolutamente, né? Que dirá a mente, que dirá a alma, que dirá o intelecto, que dirá a personalidade, que dirá a consciência. E olha só que terrível, muitas vezes você tem um casal se separando, né? E depois de 20 anos... a mulher ainda está destilando seu ódio pelo ex-marido, e o ex-marido destilando seu ódio pela ex-mulher, e aquela ex-mulher e aquele ex-marido simplesmente não existem mais. Nem na matéria, nem no corpo, nem tampouco na alma. Na alma, no espírito, na consciência, não existe mais, mudou. Mudou. Sabe, aquele ex-marido que você odiava, hoje talvez ele tenha se transformado no príncipe encantado que você sempre sonhou. Ora, eu olho para o meu passado, eu tenho vergonha de alguns atos meus. Eu tenho vergonha de coisas que eu fiz e falo, eu não pude ser capaz de fazer uma coisa daquela.
Não, eu não fiz. Né? Me sinto culpado. Né? E como diria o professor Olavo de Carvalho, as merdas que eu fiz estão carimbadas na eternidade, não dá para desfazer. Né? Já fiz, né? Tá feito. Né? Pois é, mas aquele homem não existe mais. Mas aquele homem, né, está vivendo numa eternidade, não na temporalidade. O tempo alterou aquilo que eu era, o tempo alterou aquilo que eu fui, o tempo alterou, né, a minha percepção, o meu pensamento. E olha só que bacana, né? A essência pode ser melhorada? Depende do que a gente entende por essência, né, Carlinha? Porque assim, o início da sabedoria começa com a definição correta dos termos. Então, se você entende essência, um princípio imutável, né, se é imutável não pode ser melhorado. Né? Se você entende essência, algo em potência, tipo, é potencialmente possível você se transformar numa pessoa melhor. Né? E a tua essência pode ser atingida, como falava o Aristóteles. O ser humano tem uma segunda natureza, mas uma segunda natureza que pode ser atingida, que pode ser conquistada, que pode ser trabalhada, que pode ser apurada, que pode ser aprimorada, que pode ser polida. Né? A isso damos o nome de virtude, que vai fazer parte de uma outra sessão de terapia aqui com a gente. Vamos falar profundamente sobre virtudes. Hoje a gente está falando sobre unidade, a busca da unidade. Né? E voltando ao padre, né? O padre cascou, né? Deu um sermão ali no rapaz, falou: meu filho, você tem que amá-la, você tem que fazê-la feliz e não casar com ela para que você seja feliz, né? Seu cachorrinho, né? Que vai buscar satisfazer seus desejos. E daí ele foi perguntar para a futura esposa, né? E você? Tá casando com ele por quê? Ela vai para fazer ele feliz. E daí a igreja toda caiu, dando risada. Bum, e todo mundo riu. E o padre riu e abençoou os noivos. E tomara que eles sejam felizes para sempre, né? Então, como eu falei para vocês, Natália, minha querida esposa, ela até fez um roteirinho, porque a gente discutiu muito sobre essas questões. E tem algumas coisas que eu queria ler, inclusive, né? Casamento é renúncia, casamento é sacrifício, porque amar é isso, né? O amor verdadeiro, o amor de pessoas maduras, não é o amor que se sente. O amor que se sente é paixão, gente. O amor que se sente é paixão. Sabe, eu acho que todo mundo aqui já sentiu uma paixão, aquela coisa de querer ver a pessoa e as borboletinhas ficam voando no estômago, e a tua pupila dilata. Natália não sente mais isso por mim. Ocasionalmente, bem raro, quando tá tudo bem, quando a gente tá muito bem, ela chega e fala: ai, mas acho que eu tô apaixonada de novo por você. Né? Mas é pouco, dura pouco, viu? Dura pouco, porque logo em seguida eu faço alguma merda e ela já briga comigo. Mas a Natália, ela foi aprendendo a me admirar. A Natália foi aprendendo a me tratar como se eu fosse uma parte dela. Né? A Natália foi desenvolvendo comigo uma unidade. A Natália escolheu me amar. Amor é escolha. Amor não pode ser uma coisa passiva. Né? O amor verdadeiro é escolha. Você escolhe amar. Né? Marcelo, não estou entendendo porcaria nenhuma. Doutor Marcelo, me explica melhor. Explica melhor. Né? Se você tem filho, por exemplo, né? E daí você não dorme há 3 noites porque você teve Covid, né? Você está destruído, e tem um filho pequenininho, e o filho pequenininho dá de chorar no meio da noite, né? E a única coisa que você queria fazer agora que você está melhorzinho é dormir. É a coisa mais agradável, a coisa mais gostosa, né? Mas você levanta e pega teu filho e acalenta. É gostoso aquilo? Claro que não é gostoso. Tem borboletinha no estômago? Claro que não tem borboletinha no estômago. Mas por que você vai lá cuidar do teu filho? Porque você escolhe amar teu filho. É uma escolha. Você vai lá e fala: eu vou fazer isso porque é o certo.
né? Eu vou fazer isso porque tem que ser feito. O homem verdadeiramente livre, a mulher verdadeiramente livre é aquela que decide agir na contramão dos seus quereres. Olha que doideira! O homem verdadeiramente livre é aquele que faz o que não quer. O homem verdadeiramente livre é aquele que faz o que não deseja. Eu sou livre e exatamente por ser livre eu decido te amar. Eu sou livre e exatamente por ser livre eu decido ter uma unidade com você. Eu sou livre e exatamente por ser livre decido acordar e acalentar o meu filho, pegar o meu filho no colo e ficar a noite inteira com o meu filho, mesmo que o corpo queira a cama, mas a alma fala, não, o certo é ficar aqui. Ou seja, qualquer pessoa mínima, que tenha minimamente 2 neurônios e que não estejam brigados, consegue perceber que amor é doação, amor é sacrifício, amor é renúncia. Não é à toa que a Bíblia, do começo ao fim, ela vai falando da virtude do sacrifício. Não é à toa que o Pai, né, que Deus a todo momento fala, eu te dou a terra prometida, porém, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo, você vai ter que fazer aquilo outro. Dá uma lista de sacrifícios para nós, olha só que interessante. Nossa, mas esse Pai, né? É um pai carrasco, esse Deus não é o meu Deus, tá? O teu Deus o que é? O que te dá tudo. É o joga pro universo, o universo conspira. O universo é pedra, meu filho. O universo é pedra, não conspira porcaria nenhuma. Como assim o universo conspira? Para satisfazer os teus desejos? Que loucura isso! É uma verdadeira loucura. O universo não conspira porcaria nenhuma. O universo é pedra para lá, cometa para cá, né? Conspirar, isso é coisa de vagabundo. Isso é coisa de quem não tem o que fazer, né? Joga pro universo, meu filho. Que joga pro universo o quê? Vai trabalhar, meu filho. Tava conversando hoje ainda com o Noah, meu filho, que tá ganhando uma grana preta, vendendo coisa na internet, com marketing digital, e a gente sentou com ele hoje e falou, cadê a tabela? Cadê a tabela do Excel? Quanto que custa uma viagem para Portugal para pegar onda que você quer ir, depois para a Indonésia, né? Quanto que custa para ficar lá? Quanto que custa a estadia? Como é que você está fazendo? Os teus rios no Instagram, eles estão melhores? Que conteúdo que você está entregando? Trabalho, meu filho, vamos embora, o papai ajuda, mas assim, você tem que chegar e falar, pai, tô indo para a Indonésia, vou passar 2 meses lá surfando, depois eu vou para Portugal e depois eu vou para a Austrália. Vou me bancar tudo com a minha grana, com o meu trabalho. É isso que a gente quer dele. Agora, se ele não conseguir, papai ajuda. Meu, esforço, sacrifício. Matrimônio é exatamente a mesma coisa. A gente busca, por exemplo, satisfazer muitas vezes as necessidades do filho. A gente busca satisfazer os desejos e os anseios do filho, mas muitas vezes os casamentos começam a ser destruídos porque a gente não percebe uma coisa muito básica e que o cristianismo, seja católico ou protestante, já percebeu há muito tempo. Muito tempo. Olha só que interessante. O cristianismo fala, primeiro quem? Primeiro Deus. Hierarquicamente, Deus. Depois, em segundo lugar, a tua esposa. Em segundo lugar, o teu marido. E em terceiro lugar, os filhos. Mas ele não está falando que você tem que amar mais de sentimento ou de escolha, o teu marido. Não é de sentimento, você está programado biologicamente para sentir afeto pelo teu filho. Além de sentir afeto, você decide amar. Mas você está programado biologicamente. Ele nunca vai deixar de ser importante para você. E exatamente por isso você tem que colocar como hierarquia o marido em primeiro lugar, a mãe em primeiro lugar. Por quê? Porque se não houver unidade num lar, quem sofre? Me diga, o filho. O filho. Se eu não estiver muito bem alinhado com Natália, quem sofre? O nosso filho. Porque nós vamos brigar a todo momento. E a partir do momento que nós brigamos, o meu filho percebe o seguinte: meu pai reza por um valor, minha mãe reza por outro valor. Não existem verdades. Você tem a tua verdade e eu tenho a minha verdade. Pronto.
Quando os pais brigam na frente dos filhos, eles estão chancelando a maior miséria da pós-modernidade, chamado relativismo. Você tem a tua verdade e eu tenho a minha verdade. Isso é uma idiotice. E isso é a coisa mais miserável que os pais podem legar aos filhos. O relativismo é a pior coisa que pode existir. Você tem a tua verdade e eu tenho a minha verdade. Para com isso. Verdade é uma só. Verdade, você tem a tua opinião e eu tenho a minha opinião. Tá? Opinião é doxa, verdade é aletheia, os gregos já sabiam disso. Verdade é transcendente, verdade vai além, verdade é única. Ah, doutor Marcelo, eu não concordo. Né? Verdade é questão de opinião, de ponto de vista, de circunstância. Uma ova. Uma ova. Se você pegar seres humanos equilibrados, sãos e saudáveis, o sofrimento é sempre uma merda. É sempre uma merda. Ai, mas eu conheço uma mulher que é masoquista, gosta de fazer sexo apanhando. Não é uma coisa muito saudável, né? Eu tô falando de pessoas normais, de pessoas normais, né? De pessoas dentro de um padrão emocional equilibrado. Ninguém gosta de sofrimento. O sofrimento é ruim. Ponto. Essa é uma verdade que nos transcende. Está acima de nós. Ah, mas assim, o sofrimento produz vários aprendizados. Sim, mas enquanto a gente sofre é ruim. Enquanto você está sofrendo é ruim. Ponto. E todo mundo vai achar isso. E o prazer? O prazer é bom. Todos os seres vivos buscam prazer. E buscam se afastar do sofrimento. Está aí uma verdade universal. Não tem o que discutir. Quer ver uma outra verdade universal? Uma outra verdade universal? Todos nós buscamos ordem. Todos nós buscamos um sistema de ordenação na vida. Tanto é que, olha só, veio a Covid aí, desorganizou a vida de todo mundo e a gente ainda está tentando organizar a vida. Verdade transcendente. Verdade transcendente. Quer uma outra verdade transcendente? Se você quer viver bem com o teu marido, com o teu crush, tá? Com o teu namorado, busque unidade. Tá? Busque a unidade. Sem unidade, a tua família vai ruir. Sem unidade, os filhos vão sofrer. Os filhos vão olhar para o pai, né, e vão começar a perceber que meu pai pensa dessa forma, minha mãe pensa daquela outra, meu pai discorda da minha mãe em vários aspectos. Ok, então quando é que eu vou concordar com meu pai? E quando é que eu vou concordar com a minha mãe? Quando for conveniente. Quando for conveniente, eu concordo com o papai. Quando for conveniente, eu concordo com a mamãe. Sabe o que a gente está criando? Hipócritas canalhas. Hipócritas canalhas. É isso que a gente está criando. Né? Se faz bem para mim perguntar para o papai, é para ele que eu pergunto. E o que nós deveríamos buscar numa família harmoniosa, íntegra, unida? O filho pergunta para o pai: pai, eu posso fazer X? E o pai fala: filho, você conhece as regras? Não. E o que o filho faz? Nem pergunta para a mãe. Por quê? Porque ele sabe que a mãe vai falar não. Só isso. Ele sabe que a mãe vai falar não. Desde que tenha unidade. Desde que tenha unidade. Quer ver se tem unidade ou não? Chega para um filho de 11 anos e fala: moleque, quais são as virtudes que o papai e a mamãe estão desenvolvendo em você? Se ele não souber falar, é porque o papai e a mamãe não estão sabendo desenvolver virtudes. Se vocês perguntarem para o Noah, provavelmente ele vai falar: nossa, meu pai fala de prudência, justiça, fortaleza, coragem e temperança, vai fazer anos. Minha mãe fala de prudência, justiça, fortaleza, coragem e temperança, vai fazer anos. O que é prudência? Prudência é isso. Engraçado é que existe o famoso pergunte ao seu pai ou à sua mãe. Terrível isso. Terrível isso. Perguntou para mim, para que eu vou falar pergunte pro seu pai? Perguntou para mim, eu já sei. Por quê? Porque eu tenho unidade com o teu pai. Eu tenho unidade com o teu pai. Eu sei. E daí assim, um monte de gente me procura para tentar melhorar os relacionamentos. Eu estou atendendo, inclusive, um casal
maravilhoso, assim, a menina é incrível, super boazinha, sabe? O rapaz também, né? Mas assim, ele trabalha, ela é mãe, ele trabalha num trabalho que às vezes se afasta muito de casa, ossos do ofício, né? Ela é uma super mãe, ela cuida das crianças. Daí eu perguntei para ela, né, assim, qual é a paixão dominante que você divide com o teu marido? O que vocês fazem juntos? Ela ficou 10 minutos pensando e falou, nada. A gente não faz nada junto. Uma tristeza isso, gente. Uma tristeza. Faz nada junto? Nada. Perguntei pro marido, o que você faz com a tua esposa? Nada. Absolutamente nada. Outro dia um amigo meu, querido, Fábio Blanco, professor de filosofia maravilhoso, com o qual eu divido a minha formação em filosofia clínica integral e orientação filosófica, né? Estava conversando com a minha esposa, falando, Natália, os meus amigos, a maioria dos amigos que eu tenho de muito tempo, são assim, o marido trabalha o dia inteiro, chega cansado, né? Toma um banho, janta, vai dormir, dá um beijo na mulher, sábado e domingo é bar, é futebol, a mulher sai com as amigas e a vida vai seguindo esse mar de tristeza. O que eu faço com Natália? Coloquem aí o que vocês fazem com vossos parceiros de vida, né? O que eu faço com Natália? Primeiro, ossos do ofício nós trabalhamos juntos. Natália é meu braço direito aqui no Instagram, Natália é meu braço direito no atendimento com os meus pacientes partilhantes. Natália é minha sócia numa recém-fundada empresa chamada Virtus, né? Junto com Franklin e com Lila, né? Meus padrinhos de casamento queridos, né? Natália, de manhã, de tarde, de noite, conversa comigo sobre praticamente tudo que eu entrego, né? Natália é uma excelente filósofa clínica, diga-se de passagem, né? Natália aprendeu a surfar, porque eu a ensinei. Olha que legal. E sempre que o mar está pequenininho e agradável, ela vai surfar comigo e com o nosso filho. Natália também nada comigo. Amanhã de manhã nós vamos acordar cedinho e nós vamos nadar juntos. E de preferência na mesma raia. Quando a professora nos coloca em raias distintas, a gente fica meio bravo, né? Depois da natação, amanhã de manhã, nós vamos fazer pilates. Essa live, inclusive, ela foi divulgada, né, naquela foto que eu coloquei, eu fazendo pilates com Natália, né? Então, nós vamos fazer pilates juntos. Natália, vira e mexe, lê o mesmo livro que eu estou lendo. E Natália gosta de filosofia clínica, Natália gosta de filosofia, Natália gosta de neurociência. Natália, para vocês terem uma ideia, foi minha aluna, né? Ó o Franklin falando, trabalho com a Lila, sócia, vamos à igreja, saímos para jantar, estudamos filosofia juntos, e também praticamos tiro juntos. Uhul! Que legal! Eu e minha esposa passeamos, brincamos, trabalhamos juntos, praticamos os mesmos esportes, enfim, estamos sempre juntos. Há 9 anos, eu ainda não tinha todo esse tipo de clareza, que hoje eu acho que eu tenho, e que eu ajudo vocês a pensar sobre, né? E Natália era, para mim, naquele período, ainda que eu buscasse uma certa unidade, meio grudenta demais. Eu achava que algumas coisas que Natália fazia era over. E hoje, por conhecer Natália, diga de passagem, por conhecer a minha esposa, eu entendo que não tem nada a ver com um grude que é pegajoso, não é nada disso. Natália, por exemplo, sempre queria saber onde eu estava e me mandava mensagens. Hoje, às vezes eu acordo um pouquinho antes dela e eu gosto de ir até a praia, ver se tem onda, que é aqui pertinho. Às vezes eu passo na padaria para tomar um pingado com um pãozinho com manteiga, né?
eu sempre coloco no WhatsApp: oi amor, fui na padaria. E por quê? Porque um dia ela me deu uma explicação muito bacana. Eu falei: Nath, mas por que eu preciso falar que eu fui na padaria que é aqui do lado? Ela falou: amor, pode acontecer alguma coisinha contigo, a gente não sabe. Você pode ter um mal súbito, você pode ter sido assaltado, você pode ter tido um infarto. E assim, se eu acordo e você não está do meu lado e não está na casa, e eu não sei onde você está, eu não sei por onde eu começo a te procurar. Agora, se você falar, amor, fui na padaria, o primeiro lugar que eu vou é o caminho que leva à padaria. Alguém viu o Marcelo? Alguém viu o Marcelo? Meu, que maravilhoso isso, gente. Que maravilhoso. A isso chamamos de unidade, né? A isso chamamos de compromisso. A isso chamamos de amor. A isso chamamos de cuidado. A isso chamamos de sacrifício pelo outro, né? Sacrifício pelo outro, né? E mais uma vez, se você não colocar o teu parceiro, a tua parceira como prioridade, a família vai ruir. A família vai ruir, né? Eu estou atendendo um casal muito bacana, diga de passagem, que foi agraciado com 2 menininhas pequenininhas, né? E a mãe, né, não deixava o pai segurar as filhinhas. Não deixava segurar as filhinhas, né? Olha que coisa, né? Não, não. E daí ela falou: quando minhas filhas nasceram, eu passei a viver para elas. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Você vai precisar do pai para educar. Você vai precisar da ajuda dele. E o teu filho recém-nascido precisa também, precisa do modelo masculino. Ora, por que Deus fez macho e fêmea? E nós somos muito diferentes, a despeito do que diz a pós-modernidade, com essa ideologia de gênero absolutamente tosca. Nós somos diferentes cerebralmente. Existe cérebro, estrutura de cérebro, né, de macho, estrutura de cérebro de fêmea. E essas estruturas diferentes conduzem a comportamentos distintos. E a criança precisa do comportamento da fêmea e precisa do comportamento do macho. É assim que foi. Ah, Marcelo, mas existem homossexuais? Existe, claro. Existe. E existe, inclusive, diferenças neurológicas que, de certa maneira, explicam a homossexualidade, né? E é uma coisa natural, absolutamente natural. Ainda que na curva de estatística de normalidade apareça menos. Bem menos, mas é natural, né? Mas homossexuais não procriam. Então assim, quando o heterossexual procria, geralmente é um macho ou uma fêmea. E daí você precisa, né, do exemplo do macho para uma educação bacana, saudável, e do exemplo da fêmea. Por isso que algumas mães muitas vezes me procuram e falam: nossa, meu marido nos abandonou, eu estou sozinha, não sei como criar os filhos, né? E agora? E agora? Que triste. Quantas mulheres abandonadas por machos escrotos, né? Quantas mulheres? O que eu falo para elas, né? Tenha fé, tenha coragem, tenha força, ore e providencie imediatamente bons referenciais masculinos para o seu filho. E o que são bons referenciais masculinos? Um vovô virtuoso, presente, um tio que possa, né, de certa maneira substituir a presença de um pai ausente e covarde que fugiu, um professorzinho de artes marciais que a criança se encante e tenha como modelo, né? E mais raramente, mas acontece também, né, do homem ter que criar o filho sozinho. Pode acontecer, né? E daí a esposa morreu no parto. Ora, o que você tem que fazer? Se você não conquistar uma outra companheira
para fazer uma família nova, para reconstruir uma família nova, providencie imediatamente excelentes exemplos femininos para a sua prole. Uma grande professora, né? Uma tia virtuosa, uma vovó presente, né? É disso que a gente precisa, né? Disso que a gente precisa. Deixa eu ver o que mais que Natália, minha querida, colocou aqui. Ela colocou tanta coisa, né? Olha só. Ela bem lembrou alguns atendimentos que eu faço. Outro dia mesmo, né? Pais separados. Pais separados. Nem sempre quando os pais se separam, a unidade deve ser perdida. Porque assim, ok, nos separamos, mas vamos manter a unidade na educação dos filhos. Mas a mãe, nesse caso, católica que ia à missa, que se confessava. E o pai, quando eu perguntei para o pai, você tem religião? Ele falou, católico. Falei, você vai à missa? Se confessa? Ele, não, sou católico de nascença, eu falo que eu sou católico. Falei, então você é um não católico, é isso? Não, eu sou católico. Falei, não, você não é católico. Porque assim, católico não praticante é uma aberração, né? Eu sou um evangélico não praticante. Sou um evangélico que não vou na igreja. Ora, se você não vai na igreja, você é um não religioso. Simples assim. Eu sou médico, mas eu não fiz medicina. Sou surfista, mas não sei nadar e nunca tive uma prancha. Só no Brasil. Agora olha só que interessante. A mãe vai na igreja, o pai não vai. Às vezes a filha fica com o pai, né? E o pai não vai no domingo. Essa criança vai crescer meio esquizofrênica, né? Para a mãe, algumas coisas pode. Para o pai, não pode. Para o pai não pode. A regra da casa da mãe é uma, a regra da casa do pai é outra. Como é que tá a menina? A menina tá perturbadinha. Perturbadinha. A menina tá com dúvidas quanto à sua sexualidade, né? Claro, a modernidade, a escola, os professores petistas, psolistas, marxistas, ateus, maconheiros, feministas, e tudo que há de mais miserável, ficam chegando para os nossos filhos e falam, você tem que beijar menino e beijar menina para ver o que você sente. Meu filho não tem que beijar ninguém. Quem vai falar se meu filho tem que beijar ou não é o pai. Ele vai beijar quando ele tiver hormônios, quando ele tiver uma certa inclinação, e daí ele vai conversar comigo. Pai, estou gostando de uma menina, né? Não cabe à escola adiantar a sexualização dos nossos filhos, que é o que acontece. O problema não é o estímulo à homossexualidade, o problema é o estímulo à hipersexualização de crianças e de pais débeis mentais que ficam postando no TikTok, né, dancinhas de funk, rebolando ao som de Anitta com filhas de 3 e 4 anos. Cara, é uma loucura. É uma verdadeira loucura. Sexualização precoce, tiram a infância das crianças. Então, basicamente, pessoal, hoje era isso que eu tinha para conversar com vocês, né? Trabalhar a questão do amor, né? E subverter essa coisa babaca de que assim o importante é ser feliz e felicidade é o que sente, saciar prazer. Não, isso é coisa animalesca. Isso não significa que a gente não possa ter prazer na vida. Claro que pode. Prazer é uma coisa, a vida sem prazer é uma verdadeira merda, né? A gente tem que ter, sim, prazer, mas a gente tem que dosar os prazeres. Já diria Epicuro, né? Você tem prazeres naturais e necessários: comer, beber, dormir, transar. Você tem prazeres naturais e desnecessários: comer que nem um louco, beber que nem um louco, dormir que nem um louco, transar que nem um louco. E você tem prazeres não naturais
e totalmente desnecessários, não naturais e desnecessários. Se você quiser ser verdadeiramente infeliz na sua vida, vá refinando os seus encontros prazerosos. Você vai ver a merda que dá. Eu gosto de pão de queijo Coca Zero. Onde tem pão de queijo Coca Zero? Qualquer boteco. Agora eu vou ficando mais refinado. Vou ganhando dinheiro e vou falar, não, eu gosto de vinho Safra 2007, vinho chileno, não sei o que. Eu gosto de fazão, mas com molho de maracujá de Manaus, com curry da Índia e um tempero que só cresce lá no Afeganistão. Caraca, velho, onde é que tu vai arrumar isso? Onde tu vai arrumar esse prato? Se ferrou. Eu gosto de pão de queijo. Gosto de pão de queijo. Onde é que eu arrumo? Em qualquer lugar. Os encontros com o prazer são muito mais fáceis. Prazer de coisa simples. Prazer de coisa simples. Prazer de encontrar a Natália com uma camisetinha que ela tem da França, né? Desde quando a gente namorava, né? Que já tá um trapo só, mas ela adora aquilo, toda furadinha. Eu olho e falo, essa é a minha Natália com a camisetinha da França, que legal, que bacana, né? Obrigado, Lobo Pai, muito obrigado, né? Isso é uma delícia, né? Se alegrar com o beijo da mulher que recém acorda com remela no olho, porque assim, todo mundo tem remela no olho. Ah, que legal, né? Meu, que bacana que Natália tá do meu lado, toda remelenta, com aquela camisa toda furada. E eu, pior ainda. Pior ainda. Se a gente vai sofisticando os encontros com o prazer, a gente vai, de certa maneira, se prostituindo. Né? A gente vai se prostituindo. Tem isso, né? Naquele livro Homo Deus, do Yuval Noah Harari, ele fala sobre isso, né? As pesquisas que mostram que quanto mais um país vai sendo bem sucedido economicamente, menor a percepção subjetiva de felicidade. Olha que doideira. Isso não significa que a gente não vai lutar para sermos bem desenvolvidos economicamente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Até porque a gente tem que trabalhar isso aqui dentro. Mas quanto mais você ganha, mais você tem expectativa de ganhar. Quanto mais saboroso é o prato, mais você tem expectativa de que o próximo o seja também, né? E nesse sentido você vai se afastando das coisas simples, né? Então é isso. Que a gente possa se aproximar cada vez mais, ou se reaproximar cada vez mais de coisas simples, encantadoras e maravilhosas, como construir a unidade com um par maravilhoso, né? Em se alegrar com a remelazinha, né, da esposa ao acordar, né? E agradecer a Deus por você ter essa parceria, né? Eu vou ler algumas coisas aqui muito bacanas. Vocês foram escrevendo um monte de coisa legal aqui no meu aniversário, né? Ó, Mirella, caraca, que live! Só perceber como algumas pessoas da comunidade são mais ricas que algumas cheias de posse, né? Inusitadamente cotidiano esse Marcelo, né? Que live, parabéns. Então é isso, turma, tá? Eu vou agora curtir meu aniversário, porque só trabalhei hoje, né? Direto, fiz vários atendimentos, né? E espero que quarta-feira que vem a gente esteja de novo aqui, né? Acho que estamos no caminho certo aqui em casa. Que ótimo, sensacional. A felicidade está na simplicidade, com certeza, diz a Lara, né? Sensacional. Jussi, tá? Chalene, valeu, tá? Então Deus abençoe vocês também, valeu, obrigado pelos parabéns, tá? E a gente se vê na quarta-feira que vem. Mais uma vez, peço para vocês, eu não consigo ver tudo isso que vocês vão colocando, né? Porque eu fico muito tomado aqui. Então vou subir a live, vai ficar gravada, daqui a 5 minutos ela tá no Instagram, se vocês puderem ir lá, né? Falar um pouquinho de como é que é a vida de vocês, como é que é a unidade de vocês, comentar, porque isso é bom para o perfil, isso alavanca o perfil cada vez mais, as pessoas vão poder ter acesso a esse conteúdo gratuito,
tá? Então não deixem de comentar, tá? É um pedido que eu faço para vocês, tá bom? Beijo grande, valeu!